TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV e, é claro, preciso lembrar a você que flagrou alguma situação, fez foto, fez vídeo, manda pra gente, manda sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Os canais já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail, mas tem a forma mais fácil e mais simples de você mandar alguma coisa pra gente, alguma mensagem. É o nosso WhatsApp, DDD 24 992483167. Como eu falei, flagrou alguma situação, viu alguma cena inusitada, fez foto, fez vídeo, manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu completamente fechada. Essas são imagens que eu fiz hoje pela manhã, quando chegava aqui no centro histórico, no centro da cidade, pegando aí essa beleza arquitetônica que é um dos pontos turísticos mais visitados de Petrópolis, a nossa Catedral São Pedro de Alcântara. E como vocês podem ver, não chove na cidade de Pedro, não chove, mas o tempo está completamente fechado, completamente nublado e friozinho, viu? Bem friozinho. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 22 de maio. Metade dos professores formados em EAD tem desempenho insuficiente. Você vai ver também que Justiça mantém reajuste da água em Petrópolis após recurso da Prefeitura. Petrópolis registra o menor levantamento de infestação por Aedes aegypti. E mais, Prefeitura de Petrópolis abre período de contribuições para o Plano Inverno. Agora, no Correio Serrano, na TV. E começamos essa edição com os destaques do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro e edição do fim de semana também. É claro, você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, nas bancas, aqui na nossa região com Correio Petropolitano, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Por lá, na linha vermelha, Fórum de Lisboa de 2026 promete ser uma das maiores edições da história do evento. Esse é um dos destaques da nossa página 3, na coluna Magna Vita. Temos ainda, TCU põe lupa em R$4,5 milhões para montar acervo de Lula. Pois é, Tribunal de Contas da União cobra explicações após a coluna de Paulo Capelli no Correio da Manhã revelar contrato milionário da presidência com a Universidade Federal do ABC. A corte exigiu que a instituição de ensino forneça informações detalhadas sobre a execução do contrato, que prevê a manutenção, digitalização e guarda dos materiais. Destaque da nossa página 2. Ações na Justiça ameaçam Flávio Bolsonaro. Destaque da página 5. E mais da metade das bets atua ilegalmente. Está lá na nossa página 5. Vamos então agora à nossa página 15. Vamos aos destaques da nossa região. No Petropolitano, Justiça mantém reajuste da tarifa de água. Vocês veem aqui em destaque esse assunto. Quarta Vara Civil de Petrópolis havia suspendido a prorrogação, então foi o Tribunal de Justiça que concedeu efeito suspensivo, ou seja, suspendeu o recurso, suspendeu a decisão da Quarta Vara Civil. O que aconteceu? Voltou a
valer o reajuste da tarifa de água, mas a gente também tem uma reportagem rápida para falar sobre esse assunto, porque, como vocês viram, a Justiça manteve, então, o reajuste da tarifa de água em Petrópolis, após a Prefeitura entrar com recurso em uma instância superior. Vamos entender. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro voltou a autorizar o reajuste da tarifa de água em Petrópolis. A decisão suspende os efeitos da liminar que impedia o aumento de 7,48% cobrado pela Águas do Imperador. A decisão foi publicada na quarta-feira pelo desembargador José Roberto Portugal Compasso. Na ocasião, o magistrado concedeu efeito suspensivo ao recurso apresentado pela Prefeitura de Petrópolis, reestabelecendo temporariamente o reajuste da tarifa de água no município. O recurso da Prefeitura foi apresentado após decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que havia suspendido o 8º termo aditivo do contrato entre o município e Águas do Imperador. A decisão anterior também determinava a transferência de R$ 26 milhões do caixa da Prefeitura para a Condep. Segundo o Executivo Municipal, a medida poderia comprometer a manutenção de serviços essenciais. Na nova decisão, o desembargador destacou que a Lei Municipal 9.035 de 2025, utilizada como base na ação popular movida pelo deputado estadual Yuri Moura e pela vereadora Júlia Casamasso, está com a eficácia suspensa. A norma proíbe reajustes nas tarifas de água e esgoto em caso de descumprimento contratual e obriga a apresentação prévia de planilhas e a realização de audiências públicas com no mínimo 2 meses de antecedência. Com a nova determinação, o reajuste de 7,48% volta a valer temporariamente. O tribunal, no entanto, informou que o caso ainda precisa ser analisado de forma mais aprofundada antes de uma decisão definitiva. Pois é, tá aí. E vamos agora ver os destaques da Petropolitanas, porque Câmara aprova comissão para intervenção na Turpe. A gente tem acompanhado aí desde o início da semana, uma semana complicada para o Petropolitano, principalmente por conta dessa crise no transporte público. Em especial na empresa Turpe, a gente vem acompanhando desde segunda-feira com o início da paralisação dos rodoviários. Foram 3 dias, né? Segunda, terça, quarta. Na quarta-feira à noite, o prefeito Ingo Rames decretou a intervenção na empresa Turpe. Isso foi na quarta à noite. Na quinta-feira, ontem, os ônibus voltaram a circular. Então, os rodoviários voltaram a seus postos de trabalho e aí, na própria quinta-feira, a Câmara aprovou uma comissão para acompanhar essa intervenção na Turpe. Eu vou ler um trechinho aqui, porque a Câmara de Petrópolis aprovou o pedido do vereador Tiago Damasceno, que é presidente da Comissão de Transporte Público e Mobilidade Urbana da Câmara, a criação de uma comissão especial para acompanhar e fiscalizar esse processo de intervenção. Então tá aí, muita coisa vai vir à tona, a gente só está esperando para trazer essas notícias para vocês, o que o interventor vai achar nas contas da Turpe. É o que a gente espera saber. Vamos para a nossa página 16, ver o que é destaque por lá? Contrato do Hospital Raul Sertã vira multa ao prefeito. Os secretários também foram multados pelo TCE do Rio. Vamos ver o que foi isso aqui, porque o Tribunal de Contas do Estado decidiu aplicar multas aos responsáveis pelo contrato de alimentação lá no Hospital Alcides. Perdão, eu falei Alcides Carneiro, mas não é Alcides Carneiro. Eu falei, Caio, não sei se você reparou, é o Raul Sertã, lá em Nova Friburgo, tá? Agora me escapou se eu falei o nome do hospital errado, mas vamos começar de novo. O Tribunal de Contas decidiu aplicar multas aos responsáveis pelo contrato de alimentação do Hospital Raul Sertã, em Nova Friburgo, por irregularidades na prestação do serviço e má qualidade dos alimentos entregues à unidade de saúde. Pois é, a sanção foi direcionada ao prefeito Johnny Michael, à ex-secretária de Saúde e ao
atual secretário de Saúde e também ao gestor titular dos contratos. O valor total da multa é de cerca de R$26 mil, sendo dividido entre as partes. Outros destaques, vamos para o nosso Correio Serrano, porque fala de Paraíba do Sul. Olha que notícia bacana. Merendeira de lá disputa concurso nacional. Paraíba do Sul entrou oficialmente na torcida por uma receita que já conquistou os alunos da rede municipal de ensino. O hambúrguer de tilápia com cenoura e espinafre, criado pela merendeira Lucimar de Alcântara Isaac, representa o município no concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar na sua 3ª edição. Olha que bacana, tomara que a gente traga esse título aqui para nossa região e aí todo mundo fica feliz, uma boa notícia, né? Por lá. Vamos agora às notícias mais no âmbito nacional. Em relação ao reajuste da tarifa de água em Petrópolis, eu tenho que falar ainda porque a gente recebeu uma nota da Águas do Imperador, porque questionamos a Águas do Imperador, e a empresa informou que, com a revogação da liminar, voltam a valer os benefícios previstos no termo aditivo do contrato de concessão. Então, além do aumento, não é só o aumento. A Águas do Imperador fala que também, além do aumento, voltam a valer os benefícios previstos nesse termo aditivo. Entre as medidas estão a ampliação da tarifa social de 10 mil para 20 mil beneficiários, o aumento do desconto para pequenos comércios de 25% para 50% e o benefício de 80% de desconto nas contas de água e esgoto para instituições filantrópicas cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. A concessionária, a Águas do Imperador, também afirmou que a decisão garante a continuidade dos investimentos em saneamento no município, com previsão de mais de R$300 milhões aplicados até 2033. Sobre a cobrança retroativa, a empresa disse que o caso ainda está sendo analisado pelo setor jurídico. Tomara que não haja cobrança retroativa, né? Porque quem já pagou, já pagou. Não faz sentido, porque se estava sob júdice, ou seja, se a tratativa estava na justiça, eu acredito que não cabe cobrança retroativa. Tomara, né? Agora sim, vamos falar em âmbito nacional, porque dados divulgados pelo Ministério da Educação na quarta-feira mostram que 53% dos concluintes de cursos de licenciaturas na modalidade de educação à distância, ou seja, EAD, no ano passado, em 2025, tiveram desempenho insuficiente no Exame Nacional de Desempenho aos Estudantes, o ENAD, das licenciaturas do ano passado. Entre todos os formandos, 40% estudaram em cursos presenciais e 60% nos cursos de EAD. Vamos ver. O levantamento aponta que os concluintes de cursos presenciais apresentaram desempenho significativamente superior ao observado na educação à distância. Segundo os dados oficiais, 73,9% deles foram avaliados como proficientes, ou seja, atingiram um nível considerado adequado no conhecimento ou habilidade da área. O conceito do ENAD é um indicador de qualidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que avalia os cursos de graduação com base no desempenho dos alunos concluintes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD das licenciaturas. Os resultados são contabilizados em uma escala de 1 a 5, onde o número 5 é a nota máxima de excelência. Entre os 4.547 cursos de formação de professores avaliados no ENAD das licenciaturas, 56,8% alcançaram desempenho de menos de 60% na prova, nos conceitos 3, 4 e 5, sendo que aproximadamente 31,9% estão classificados com notas mais altas, ou seja, 4 e 5. Por outro lado, 1.730 cursos, ou seja, cerca de 35% do total, tiveram classificação 1 e 2. O rendimento corresponde a menos de 60% de estudantes proficientes.
Em coletiva em Brasília, o ministro da Educação, Leonardo Barquini, destacou medidas regulatórias recentes adotadas pela pasta, entre elas, a de que todos os cursos de licenciatura EAD atuais serão extintos até maio de 2027. E o Ministério da Educação divulgou também, na quarta-feira, os resultados da Prova Nacional Docente de 2025. O exame, que passou a ser utilizado como referência para processos seletivos de professores da educação básica, mostrou que 65% dos participantes foram considerados proficientes e estão aptos para dar aula. Dos mais de 1 milhão de inscritos na prova, cerca de 760 mil participaram efetivamente do exame, o que representa 70% de comparecimento. Desse total, 429 mil candidatos alcançaram pelo menos 50 pontos na escala de avaliação, resultado considerado suficiente para a proficiência docente. Segundo o MEC, o número de professores aptos supera a demanda anual estimada do país, que é de aproximadamente 118 mil novos docentes por ano. A prova tem como objetivo ampliar a qualidade dos processos de contratação nas redes públicas de ensino e servir como apoio para concursos e seleções municipais e estaduais. Entre as 17 áreas de licenciatura avaliadas, matemática apresentou o pior desempenho, com apenas 45,9% dos participantes alcançando o nível de proficiência. Ao todo, mais de 53 mil professores da disciplina fizeram o exame. De acordo com o MEC, esta foi a única área em que a maioria dos candidatos ficou abaixo do nível mínimo esperado. No sentido oposto, a área de ciências humanas teve o melhor resultado da prova, com 80,2% dos participantes considerados proficientes. Já o curso de pedagogia registrou 62,8% de aprovação entre os participantes. O Ministério da Educação anunciou que a edição da Prova Nacional Docente de 2026 será ampliada e passará a avaliar 21 licenciaturas, com inclusão das áreas de teatro, dança, ciências naturais e letras. As redes de ensino interessadas em utilizar os resultados no próximo ano poderão aderir ao programa até o dia 31 de maio. E o Conselho Monetário Nacional aprovou as regras do novo programa Move Brasil, que vai oferecer financiamento facilitado para motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas adquirirem veículos novos. A expectativa é movimentar até 30 bilhões de reais em recursos públicos e privados para a renovação da frota de transporte individual no país. A regulamentação foi publicada na quarta-feira por meio de resolução do Conselho Monetário Nacional e define as regras de funcionamento da nova etapa do Programa Federal voltado ao setor de mobilidade urbana. Poderão participar do programa motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas de táxi. Para ter acesso ao financiamento, os beneficiários deverão cumprir critérios estabelecidos pelo governo federal. No caso dos motoristas de aplicativo, haverá exigência de tempo mínimo de atuação na profissão. Já taxistas e cooperativas precisarão atender às regras da Receita Federal relacionadas a benefícios fiscais na compra dos veículos. Os financiamentos serão operados por bancos e instituições financeiras autorizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES será responsável pelo repasse dos recursos, enquanto as instituições parceiras farão a concessão do crédito e assumirão o risco das operações. Os recursos poderão ser utilizados para a compra de veículos elétricos, híbridos, flex e modelos movidos exclusivamente a etanol. O programa também permitirá incluir no financiamento itens como seguro do veículo, seguro prestamista, equipamentos de segurança e dispositivos de proteção para mulheres motoristas. Esses itens extras poderão representar até 10% do valor total do automóvel. O valor máximo financiado por veículo será de R$ 150 mil. Segundo o governo federal, a medida busca reduzir os impactos do aumento dos custos do transporte, além de estimular a substituição de veículos antigos por modelos mais eficientes e menos poluentes. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais notícia para você.
Antes, não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e nesse bloco a gente traz as notícias do esporte para você.
Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar em tênis e, é claro, no futebol. Começamos a nossa edição nas competições continentais de futebol aqui da América do Sul, isso porque tem time carioca se enrolando. O primeiro deles é o Vasco, que mesmo começando a 4ª rodada da Sul-Americana, com a vida muito bem encaminhada em primeiro colocado no grupo, ele se embolou todo. Perdeu de virada para o Olímpia e agora precisa de uma combinação de resultados para se classificar em primeiro lugar na competição. Hugo, é muito importante, a gente sempre frisa isso aqui, né? Na Sul-Americana, passar em primeiro é crucial para ter 2 jogos a menos, né? E principalmente não jogar contra quem foi eliminado da Libertadores na 3ª colocação. Exatamente, a gente tem toda essa questão dos bichos papões da Libertadores, né? O 3º colocado, como você disse, cai de competição e geralmente vira uma pedra no sapato das pessoas, dos times que estavam ali na Sul-Americana inicialmente. E está parecendo que essa vai ser a situação que o Vasco vai enfrentar por mais um ano e dessa vez por um vacilo muito grande do time, que desde o início da competição não a priorizou em momento algum, e está tudo bem a gente entender esse ponto, foi uma escolha da diretoria junto ao técnico Renato Gaúcho, mas ainda assim jogando com times muito alternativos. Esse jogo do Olímpia, por exemplo, só com 2 titulares, só o Léo Jardim e o Carlos Cuesta, que são verdadeiramente titulares na equipe, que viajaram para o Paraguai. Tinha alguns reservas, mas também tinham jogadores que eram da base. Muitos jogadores da base, inclusive o que foi expulso nesse jogo era da base. Então assim, não era prioridade do Vasco em momento algum. Porém, ainda assim, mesmo com todas essas adversidades, jogando com time reserva, jogando com jogadores da base, o Vasco competiu na Sul-Americana o tempo todo. O time, isso mostrava o quanto essa competição era acessível para o Vasco poder jogar e poder sonhar com o título nesse momento, depois de tanto tempo sem conseguir nenhuma conquista. Mas aí, mesmo quando parecia que não priorizando ia dar certo do mesmo jeito, ia conseguir passar em primeiro, o Vasco tomou essa virada e aí se complicou muito na competição. Exatamente. O grupo do Vasco, como você disse, está muito embolado e é muito importante passar em primeiro e se passar em segundo, vai sofrer. Exatamente. Inclusive, corre risco da gente ter um clássico carioca ali nos playoffs, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas só destacar que o Vasco ainda sai na frente do placar nesse jogo, toma muita pressão no primeiro tempo, mas no último lance, o próprio Carlos Cuesta, um dos titulares, faz um gol de cabeça ali, e aí na segunda etapa o time se embola muito, dá mais espaço para o time do Olímpia, que aí acaba fazendo 3 gols. Né? Exatamente. Fez um gol jogando contra 11, depois o jogador do Vasco é expulso, o João Vitor, o Mutano, né, como ele era chamado na base, e aí depois saem mais 2 gols do Olímpia. Mas, beleza, a gente tem que destacar aqui um ponto que não causou essa derrota do Vasco de maneira alguma, mas que está sendo preocupante dessa Libertadores e dessa Sul-Americana. Os times brasileiros estão sendo prejudicados pelos árbitros nessas competições. Tá uma situação bizarra mesmo. Exato. Parece que falta critério certas horas, faltas que não são marcadas. Chega a ser até difícil de explicar, de verdade, porque são faltas claras que não são marcadas. Exatamente. E até no primeiro momento, na primeira etapa, a gente estava assistindo o jogo e parecia que ele só não estava marcando as faltas, estava deixando aquele jogo um pouco mais pegado, rigoroso, mais Libertadores, né? O futebol sul-americano como a gente conhece. Só que o gol da virada do Olímpia surge de uma falta que o jogador não acerta o outro, que ele decide dar uma falta na beira da área pro Olímpia, que acaba sofrendo gol de cabeça. Então, sim, o Vasco mereceu perder a partida, o Vasco fez por merecer essa derrota. Porém, a gente tem que destacar que a arbitragem está sendo um ponto muito preocupante em toda essa competição, nessas 2 competições. Exato. E outro time que está com a vida embolada, mas não perdeu na rodada, foi o Fluminense, pela Libertadores. O tricolor carioca até venceu o Bolívar nesta semana jogando dentro do Maracanã, mas não foi bom o suficiente. O time das Laranjeiras superou os bolivianos por 2-1, com gols de Lúcio Acosta e John Kennedy. Mas no critério do confronto direto, os cariocas precisam de uma combinação de resultados para conseguirem avançar de fase. Toledo, a gente tem que destacar aqui que o Fluminense, lá no sorteio dessa Libertadores, os torcedores tricolores pensaram, já estamos nas oitavas com muita tranquilidade.
São times desconhecidos. Acho que até quem não torce pro Fluminense na hora falou, pô, o Fluminense deu muita sorte, queria eu estar nesse grupo. Exatamente, só que aí no final das contas o Fluminense, que está sim priorizando a Libertadores, está jogando com o time completo, tem se embolado cada vez mais e mais, e só não foi eliminado nessa quarta-feira, nessa terça-feira na realidade, por conta do gol do John Kennedy, que está aparecendo muito nesse ano de 2026 e está sendo um ótimo jogador. Está sendo tudo que o Fluminense precisava no passado e ele já estava no elenco, só que ele não estava conseguindo performar dessa maneira. Exatamente, dá para ver que é um jogador disparado do Fluminense, que é o que mais tem gana, mais vontade de vencer cada jogo, bota o pé em todas as bolas, não quer saber de nada e, principalmente, está fazendo muito gol, é um dos artilheiros também do Campeonato Brasileiro. Já tem 13 gols no ano, se eu não me engano. Isso é uma temporada muito artilheira dele, foi muito importante em 2023, a gente sempre fala disso, mas nessa temporada aí está sendo muito importante também. Mas falando sobre o jogo, o time do Bolívar, fora de casa, jogando sem altitude, consegue ser muito inferior. E o Fluminense, mesmo assim, não conseguiu fazer um resultado tão bom quanto precisava. Exatamente, o primeiro gol do Fluminense, do Lúcio Acosta, que é um craque da bola, inclusive joga muito bem, saiu logo aos 5 ou 6 minutos da partida. Aí no momento que saiu o gol, pensei, nossa, o Fluminense vai golear, vai fazer o resultado que precisava, que era justamente um 3-0, já que perdeu o primeiro jogo, que foi lá na Bolívia, de 2. Então, pensei, Fluminense vai golear esse jogo e vai só depender de si na Libertadores. Porém, aí aconteceu o fato inesperado. O Bolívar consegue empatar o jogo e ali, claramente, o time do Fluminense caiu muito emocionalmente e teve muitas complicações. Jogou ainda assim muito melhor do que o time do Bolívar, só que só conseguiu fazer um gol, que foi justamente esse gol salvador do John Kennedy. E depois, ainda assim, teve diversas oportunidades e o Castilho quebrou a bola nesse jogo, Toledo. Exatamente. Dentro da proposta ali, o Bolívar até conseguiu ser melhor, né? Não tomou o 3-1, conseguiu segurar por bastante tempo esse empate, mas acabou que o John Kennedy foi muito decisivo ali, numa falha da marcação do Bolívar também, acabou saindo o gol. Mas vale destacar também que é um resultado muito bom para o Bolívar, que se ganhar o próximo jogo já está na próxima fase e não precisa nem torcer para o Fluminense. Exatamente, o Bolívar só depende de si, que era justamente o que o Fluminense queria, e o Bolívar depende de si jogando na altitude contra o de Rivadavia, que é o líder do grupo, já classificado em primeiro. Então, assim, é uma situação que tem tudo para dar certo para o Bolívar. O Fluminense ainda tem chance? Sim, porém a situação está bem mais complicada. Aí justamente, se o Bolívar fizer o dever de casa dele, pode ser que o Fluminense caia ali para a Sula e talvez a gente tenha uma reedição da semifinal da última Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense. Talvez nenhum dos dois precise passar por isso, mas pelo que está dizendo agora, pelo que está acontecendo nessas competições até o momento, tem tudo para dar pelo menos ou o Fluminense na Sul-Americana ou o Vasco ali em segundo lugar. E agora vamos para o lado de quem não se complicou. O Flamengo venceu o Estudiantes também no Maracanã, também pela Copa Libertadores. O jogo foi 1-0 e o gol foi do artilheiro, o Pedro. Toledo, a gente tem que destacar aqui, não foi um grande jogo do Flamengo, bem longe disso, foi um jogo bem abaixo até do time, porém ainda assim o Pedro, um dos grandes artilheiros que a gente está tendo aqui no nosso futebol brasileiro, apareceu mais uma vez, contou com uma sortezinha ali, porque foi uma jogada que assim, de 1000 vezes que vai acontecer aquela combinações de tentativas ali na área. Só aquela vai dar aquilo. Porém, o que importa é que o Flamengo venceu mais uma e está mais do que classificado na Libertadores. Foi um jogo muito truncado. O time do Estudiantes é um bom time lá na Argentina. Também é um dos grandes times da Libertadores, tem 4 títulos também, é campeão mundial. Fez um jogo muito truncado para cima do Flamengo. O Flamengo tentava, manteve a posse de bola em grande parte do tempo, mas não estava conseguindo ser muito efetivo. E acabou que o gol, como você disse, saiu em um lance muito chorado. O Muslera, goleiro muito renomado, saiu muito mal, saiu com os pés, uma bola que... Não faz sentido. O Pedro, com um faro de gol absurdo, conseguiu fazer um gol de costas e um gol muito importante que já classificou o Flamengo na Libertadores para as oitavas de final. Foi aquela situação, o Pedro só chutou, ele não mirou, ele não fez nada, só chutou. Aquele senso de atacante. Né? Exatamente, tanto que a bola vai na bochecha da rede, muitas das vezes aquela bola inclusive teria ido para fora, teria passado ali na frente do gol e não teria entrado. Porém, a fase do Pedro é maravilhosa, tá jogando muito bem e fez mais esse gol importantíssimo para o Flamengo nessa Libertadores.
E agora na Sula, o Botafogo aplicou um notório 3-0 no Independente Petroleiro. Os gols do Glorioso foram marcados por Christian Medina, Jordan Barreira e também um gol contra do goleiro Johan Gutierrez. Esse último, inclusive, que fez 16 defesas durante o jogo. É algum resultado muito importante e um resultado principalmente muito bom para o Botafogo, um 3-0, um jogo muito tranquilo, um adversário muito abaixo também do que o time do Botafogo está acostumado. Toledo, foi tranquilo para o Botafogo. O goleiro Johan Gutierrez foi um verdadeiro massacre. O Botafogo chegou a ter 40 finalizações na partida. Ele foi bombardeado. É assim, um negócio inacreditável e a gente vê que o placar não refletiu de maneira alguma como é que foi o jogo. Porque, é claro, o Botafogo mais do que merecia essa vitória, mas a vitória deveria ter sido por mais gols. A gente geralmente não fala sobre isso, mas naquele aplicativo de notinhas, o SofaScore, o goleiro tirou uma nota 10, mesmo tomando 3 gols, e um deles sendo um gol contra. Então, assim, foi um jogo impressionante, com defesas impossíveis, verdadeiros milagres. E com esse resultado, o Botafogo também está na mesma vida do Flamengo, já está mais do que classificado. Só que dessa vez lá na Sula. E aproveitando o assunto de futebol continental na edição de hoje, o Aston Villa foi campeão da Europa League após aplicar também um notório 3-0 no Freiburg da Alemanha. Os gols do jogo foram marcados por Morgan Rogers, Yuri Tielemans e Emílio Buendia. Essa foi a primeira conquista importante do time inglês desde 1982 e o 5º título do técnico Unai Emery na competição. Toledo, só um breve comentário aqui, é um futebol bem distante, não é nem a principal prateleira do futebol europeu, mas título é título, então a gente tem que comentar. Título muito importante justamente para esse time do Aston Villa, estava há bastante tempo sem ganhar nada, mas conseguiu essa vitória na mão de um especialista, né? A gente estava até falando um pouco mais cedo, o Unai Emery é um especialista ali na Europa League, ainda mais quando se trata de times que tem Villa no nome, não é mesmo? Exatamente, ele já foi campeão com Sevilha, com Aston Villa e também foi com Vila Real, ou seja, ele gosta de Villa. Exatamente, gosta muito dessa competição e conseguiu esse título muito importante que faz com que o time já esteja automaticamente classificado ali para a Champions League do ano que vem, da temporada que vem, né, que já começa agora nessa segunda metade do ano. Então, assim, título muito importante. Inclusive, a gente tem brasileiro lá no Aston Villa que foi campeão. Por exemplo, é claro, o Douglas Luiz, revelado pelo próprio Vasco. E agora, trocando de esporte, vamos para as quadras. No qualifying de Roland Garros, o Brasil iniciou com 5 tenistas. Laura Pigossi caiu ainda no primeiro jogo, na terça-feira. Um dia depois, na quarta, já na segunda rodada das classificatórias, Pedro Boscardin, Gustavo Reis e também Thiago Wilde e o último, João Lucas Reis, também deram adeus ao torneio. Com esses resultados, João Fonseca e Beatriz Haddad, a Bia Haddad, são os classificados via ranking e serão os únicos nomes do tênis verde e amarelo nas chaves principais de Roland Garros, em Paris. Toledo, e com essas informações nós encerramos mais uma edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E a gente faz agora um rápido intervalo, não sai daí porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura.
sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E a Prefeitura de Petrópolis abriu o período de contribuições da sociedade civil para o plano de contingência para o inverno de 2026. O documento preliminar foi apresentado pela Prefeitura na quarta-feira, na reunião extraordinária do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. O Plano Inverno já está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis, em petrópolis.rj.gov.br, para análise da população. E quem quiser fazer contribuições deve enviar as sugestões para o e-mail da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, em defesacivil@petrópolis.rj.gov.br. Além da sociedade civil, também participam da construção do Plano de Contingência para o Inverno 2026, órgãos como Corpo de Bombeiros, ICMBio, Instituto Estadual do Ambiente e a Águas do Imperador. O período das contribuições segue até o dia 10 de junho, e o documento completo do Plano de Contingência com todas as ações de preparação e resposta, tanto da Defesa Civil quanto dos órgãos envolvidos, será lançado no dia 22 de junho. E o primeiro levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti, o LIRA-A de 2026, mostrou que Petrópolis registrou um índice de infestação predial de apenas 0,1%. O resultado, divulgado na terça-feira, é o menor de todos os levantamentos realizados no ano passado. O índice de 0,1% mantém Petrópolis abaixo do estipulado pelo Ministério da Saúde, que preconiza que sejam inferiores a 1% para serem considerados de baixo risco à infestação do mosquito. Este primeiro levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti de 2026 superou as pesquisas feitas em 2025. Então, é o melhor resultado desde o ano de 2024 que nós temos no município. O levantamento foi realizado entre os dias 4 e 7 de maio e foram vistoriados mais de 7.800 imóveis. Apenas 16 estavam com focos de transmissores da dengue, chikungunya e zika. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a maioria dos focos estava em vasos de planta, bebedouros para animais e resíduos sólidos. E falar que a gente não pode descansar, porque nesse momento o índice está baixo, mas se nós descuidarmos e acumularmos em casa depósitos, locais que possa ter a proliferação do mosquito,
a dengue pode voltar. Os agentes de combate às endemias mantêm um cronograma contínuo de visitas na cidade, com orientação para os moradores, eliminação de criadouros e tratamento químico quando necessário. As regiões que tiveram ainda registro positivo do mosquito são o Quitandinha, Independência, Castelânia, Alto da Serra, 24 de Maio, Carangola, Duchas, Centro, Caxambu, Retiro, Glória, Madame Machado e Pedro do Rio. Então a prevenção é importante sempre, né? Então não custa, vamos pôr em prática os 10 minutos de combate à dengue uma vez por semana, para a gente manter nossa cidade livre do Aedes aegypti. E agora a gente volta a falar sobre essa crise do transporte público. A gente vem acompanhando durante a semana inteira, desde o início da paralisação dos rodoviários na segunda-feira até na quarta-feira à noite. A gente teve a intervenção, o decreto do prefeito Ingo Rames, que teve a intervenção da empresa Turpe aqui em Petrópolis, e agora o interventor tem que fazer o trabalho dele, pois é. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, porque o primeiro dia da intervenção administrativa da Prefeitura de Petrópolis na empresa Turpe, iniciada na quinta-feira, começou com a retomada da circulação dos ônibus. A gente viu, na quinta-feira já estava tudo normalizado, e também com o início de uma série de auditorias nas contas da concessionária. A medida determinada pelo prefeito Ingo Rames encerrou a paralisação dos rodoviários, que já durava 3 dias, segunda, terça e quarta. Você acompanhou toda essa mobilização aqui com a gente, e quem traz todas as informações sobre esse primeiro dia de intervenção é o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele está hoje na redação e fala com a gente. Bom dia, Toledo. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, um levantamento feito pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, apontou que esses 8 dias de paralisações e falhas operacionais registradas por 2 vezes antes da intervenção causaram um impacto estimado em R$1,5 milhão para o sistema do transporte, agravando ainda mais os problemas da empresa Turpe. Ao longo do dia, as equipes coordenadas pelo interventor Júnior César assumiram o controle operacional das garagens para acompanhar a saída da frota. Dos 134 ônibus previstos no contrato, 109 circularam efetivamente nas comunidades. Os outros 25 permaneceram retidos para manutenção mecânica. Mesmo com as limitações iniciais, a operação alcançou 87% de cumprimento das viagens previstas, número maior que vinha sendo registrado antes da greve. Foram notificadas 3 ocorrências de quebra de veículos ao longo do dia. Paralelamente à retomada da operação, a comissão interventora iniciou o levantamento administrativo e financeiro da empresa. Os primeiros relatórios fiscais apontam um volume expressivo de dívidas vencidas com fornecedores da Turpe, assim como o cumprimento do fluxo de caixa em razão de empréstimos com débitos realizados automaticamente nas contas bancárias, deixando o caixa zerado. Os dados financeiros da operação desta quinta-feira só vão ser disponibilizados hoje, e por conta do fechamento das viagens. E para garantir a continuidade do serviço e evitar novas paralisações, 100% da arrecadação diária das bilheterias e validadores vai passar a ser administrada pela comissão interventora. Os recursos eles vão ser direcionados prioritariamente para o abastecimento da frota e para o pagamento dos salários dos trabalhadores. A Prefeitura de Petrópolis destacou que a prioridade da administração municipal foi reestabelecer o transporte público, e o próximo passo é colocar os compromissos com os funcionários em dia. No encerramento do primeiro dia da intervenção, os engenheiros e mecânicos iniciaram uma vistoria técnica nos 25 veículos retidos na garagem que eu comentei, para a elaboração de um cronograma de manutenção corretiva. O presidente da CPTrans, Luciano Moreira, ele explicou que a intenção é utilizar a própria arrecadação operacional da empresa para a aquisição de peças, recuperação gradual da frota parada e ampliação do número de viagens realizadas, aproximando o sistema de totalidade prevista para o município.
Também a Prefeitura de Petrópolis informou que vai divulgar boletins periódicos sobre a intervenção, com o objetivo de garantir transparência em todas as etapas desse processo. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. E olha só, gente, a Polícia Civil interrompeu uma extorsão e prendeu um suspeito na última quarta-feira, dia 20. Ele foi detido no distrito de Pedro do Rio. De acordo com as investigações, a vítima vinha sendo ameaçada há meses pelo homem, que a obrigava a realizar transferências sob a alegação de uma dívida com o celular. Na quarta-feira, o homem voltou a exigir dinheiro da vítima. Ele foi até a casa dela, onde passou a intimidar os familiares. A vítima procurou a 106ª Delegacia de Polícia e, quando registrava a ocorrência, ela recebeu mensagens ameaçadoras e recebeu um vídeo mostrando que ele permanecia em frente ao imóvel aguardando a chegada da vítima. Diante dos fatos, os policiais foram até o local e encontraram o homem ainda na residência no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir e resistiu aos policiais, mas no fim foi capturado. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de extorsão e resistência. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Gente, uma perseguição policial terminou em um acidente na BR-040 em Petrópolis. O motorista de um carro foi detido após desobedecer a ordem de parada dos agentes, fugir em alta velocidade e colidir contra um caminhão. Policiais militares do 26º Batalhão faziam um patrulhamento na localidade conhecida como Casinhas, na rua Ceará, no Quitandinha, quando avistaram um veículo realizando manobras perigosas. Ao tentarem fazer a abordagem, o motorista desobedeceu a ordem de parada dos agentes e fugiu. O veículo acessou a contramão da BR-040 e colidiu frontalmente contra um caminhão na altura do quilômetro 82. Os ocupantes do caminhão não se feriram. Após o acidente, o condutor ainda tentou fugir a pé, mas foi localizado e detido no estacionamento da Casa do Alemão. Segundo o relato apresentado aos policiais, o homem afirmou ter consumido bebida alcoólica e cocaína antes da fuga. No entanto, os exames realizados posteriormente não apontaram alteração. O motorista teve ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia. O veículo, que possuía restrição judicial, foi removido para o pátio da polícia. Já o condutor vai responder em liberdade pelos crimes de desobediência e fuga do local do acidente. Olá, e vamos com a previsão do tempo para o sextou nas cidades da nossa região de cobertura. Olha, eu posso adiantar que a sexta-feira será parecida com quinta-feira em todas as cidades da nossa região de cobertura. A sexta-feira será bem gelada. E outro ponto a ser destacado é que não temos previsão de chuva para as cidades da região centro-sul do estado. Mas vamos começar então a previsão do tempo por Nova Friburgo. A previsão para o sextou em Friburgo é de sol com muitas nuvens, passando a chuvoso na tarde. A chuva não para no período da noite e os termômetros variam entre a mínima de 12 e máxima de 18 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens, com chuva à tarde. À noite a chuva continua e, nesse caso, os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e máxima de 18 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o dia também será bem parecido com as outras cidades da região serrana. O sextou na cidade imperial será de sol com muitas nuvens, passando a chuvoso na parte da tarde. À noite será com chuva intermitente e as temperaturas na cidade imperial variam entre a mínima de 13 e máxima de 18 graus Celsius. Agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu também estará com muitas nuvens e as temperaturas vão variar entre 17 e 21 graus Celsius. Ou seja, vão estar pouco mais altos, mas mesmo assim o frio continua. E para finalizar nossa previsão do tempo do sextou, em Três Rios, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite também com muitas nuvens. E os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e máxima de 21 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para o sextou nas cidades da nossa região de cobertura. E
olha só, gente, o saxofonista petropolitano Breno Moraes vive uma fase de expansão na carreira com projetos que unem tradição musical, inovação e experiências afetivas. Com mais de 30 anos de trajetória, Breno começou na Escola de Música dos Canarinhos de Petrópolis e hoje transita por diferentes linguagens como samba, choro, jazz, MPB e a música eletrônica. Entre os principais projetos está o Live Sax, formato em que ele mistura saxofone ao vivo, música eletrônica e improvisação em eventos e sunsets, incluindo apresentações mensais na Casa Marambaia. Outro destaque é a Fonoteca, projeto autoral que chega à 3ª edição no restaurante Girassol em Secretário e propõe uma experiência musical construída a partir de discos de vinil da coleção pessoal do músico. Mais do que tocar música, a proposta é compartilhar memórias, referências e histórias acumuladas em mais de 30 anos de estrada. Breno também atua como curador musical em eventos internacionais, assinando a ambientação sonora de toda a programação, de lounges a festas. Com esses projetos, o músico reforma a presença na música petropolitana em diferentes palcos, dentro e fora do país. E para acompanhar o trabalho dele, principalmente nos fins de semana, @Breno_Sax. E agora, como o fim de semana chegou, vamos às dicas da Agenda Cultural. Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, o Circuito Cervejeiro de Corrida vai trazer diversão e movimento nesse domingo. O objetivo é proporcionar uma experiência única aos participantes, que vão correr alguns quilômetros fazendo paradas estratégicas para degustação de cervejas. O evento começa às 10 horas da manhã, com largada na Cervejaria Boêmia, e não tem caráter competitivo. Os ingressos estão disponíveis no site circuitocervejeirocorrida.com.br. Mas e aí, bora correr? E olha, nesse fim de semana, o que não vai faltar é oportunidade para correr aqui em Petrópolis. Em comemoração ao dia de Nossa Senhora de Fátima, o emblemático Trono de Fátima será palco de largada da 2ª edição da Corrida do Trono de Fátima. O evento terá início às 6 horas da manhã, com um trajeto de 6 quilômetros, onde os participantes passarão pelos principais pontos turísticos da cidade. E não para por aí. As crianças também terão a oportunidade de participar com a Corrida Troninho Kids, com brinquedos e uma estrutura especial para os pequenos. As inscrições podem ser feitas via WhatsApp, pelo número 24 993 26 70 40. Essa é uma oportunidade de viver uma experiência completa, com energia, superação e conexão. E agora, indo para Teresópolis, a Rura Letras vai transformar a zona rural da cidade em uma verdadeira arena da literatura e da cultura popular nesse fim de semana. O evento gratuito busca valorizar a cultura nas regiões rurais, com uma programação que reúne autores, músicos, artistas, artesãos e educadores, consolidando-se como um movimento de incentivo ao livro e à leitura fora dos grandes centros urbanos. Isso tudo está acontecendo a partir das 9 horas da manhã na Praça de Bom Sucesso, no 3º Distrito, até esse domingo. Não dá para perder, né? E olha, em Nova Friburgo, a atriz Vera Holtz chega ao Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, com o espetáculo Ficções, que é uma montagem intensa e provocadora que convida o público a refletir sobre as invenções humanas que moldam nossas vidas. Ou seja, deuses, dinheiro, nações, verdades, enfim. Essa vai ser uma experiência teatral poderosa, emocionante e atual, conduzida por uma das maiores atrizes do Brasil. Já em Paraíba do Sul, o 12º Encontro de Veículos Antigos vai acontecer nesse sábado e também no domingo no Parque Salutares. Com a entrada gratuita, o tradicional evento da região reúne carros clássicos, exposição de relíquias e cultura automobilística para toda a família.
E em 3 dias, o projeto Ruas de Compras vai transformar o centro da cidade em um grande shopping a céu aberto, reunindo o comércio local, feirões de carros, praça de alimentação e atrações musicais. A programação começa nesta sexta-feira e segue até domingo, com o objetivo de fortalecer o comércio local, valorizar os empreendedores da cidade e transformar o centro em um grande espaço de convivência, compras, lazer e oportunidades de negócios. Afinal de contas, quem não ama fazer compras? E voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial está repleto de programações para esse fim de semana, começando nesta sexta-feira a partir das 10h30 da noite. O grupo stand-up comedy 4 Amigos está de volta com um espetáculo totalmente inédito. Di Lopes, Tiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato apresentam novas piadas, histórias e interações, prometendo uma noite de humor afiado e autenticidade. Os ingressos estão variando de R$ 70 a R$ 180. Já no sábado, prepare-se para ser transportado para um mundo de emoções e melodias que transcenderão os limites do tempo e do espaço, a partir das 9h30 da noite. O Starlight Concert Coldplay vs Queen está prestes a cativar seus sentidos de maneira inigualável, com as músicas mais emblemáticas de 2 das bandas lendárias que moldaram gerações com sua música inovadora e poderosa. Nesse caso, os ingressos estão variando entre R$ 50 e R$ 120. E para fechar com chave de ouro, no domingo é a vez da criançada com o show da Galinha Pintadinha. O espetáculo, que acontecerá a partir das 5h da tarde, traz os maiores sucessos musicais da Popó, com a presença ao vivo da Galinha Pintadinha e de todos os personagens favoritos da criançada. O formato da apresentação ainda faz uma sátira e recorda os programas de rádio e TV de auditório dos anos 90. Os ingressos estão variando entre R$ 35 e R$ 80. Imperdível, né? Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Tchau, gente! TVC, a TV do Correio da Manhã.